Então, nesses últimos tempos aí, eu parei para pensar um pouco que o mundo que a gente vive hoje em dia não é um mundo de longo prazo, lógico, é um mundo de curto prazo. Por quê? Eu era muito assim, por exemplo, eu era descabeçado mesmo. Eu gastava dinheiro com coisas que não iam fazer diferença na minha vida. Muito disso realmente foi com coisas supérfluas. Ali, às vezes, coisa para moto que eu tenho, ou, ou ali lanche, comida, cara, o que eu mais gastava era com comida. Uma coisa assim que é engraçado, né? O pessoal não fala muito, mas, poxa, hoje em dia a comida tá muito caro. Se o cara for parar pra analisar realmente ali. E é uma coisa que a gente precisa, né? Só que, claro, eu não me controlava muito, certo? Eu gastava ali com, imagina, lanche quase todo final de semana. Tu acha que vai sobrar alguma coisa de bom no final do mês de dinheiro? Não, né? Claro que não. Então, tipo assim, eu não pensava muito, né? Eu era descabeçado nesse sentido. Mas hoje em dia, com os erros do passado aí, eu aprendi, certo? Eu vi que não vale a pena dedicar o meu tempo de trabalho para comprar coisas supérfluas. Não tem sentido nenhum, né? Mas vale eu guardar o dinheiro ali, que mais para frente com certeza eu vou usar. Vou estocar em Bitcoin, enfim. E hoje em dia tem muito essa questão ali de status, né? A necessidade de serviço, né? De validação. Pessoal, realmente é loucura isso, cara. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu vou na academia e muitas pessoas elas te olham, né? É normal, o ser humano se olha e tudo mais. Só que eu digo assim, tu percebe que é um olhar que a pessoa busca validação. Ela olha pra ti pra ver se você está olhando de volta pra ela, entendeu? Ela quer ter essa necessidade de ser vista, né? E isso eu acho uma coisa muito, na minha opinião, idiota, né? Depois que realmente eu comecei a reparar nisso, mas hoje em dia é o novo normal, certo? Eu acho que o ser humano, por natureza, ele é assim, mas muitas pessoas, elas parece que vivem para isso, ou muitas pessoas vão na academia para realmente ter essa necessidade de validação, né? O que fazer o quê? Se elas curtem esse modo aí, o que que eu posso fazer, né? Bom, isso não serve só para mulheres, não, tá? Isso é da natureza dos dois. Claro que acho que as mulheres, pela natureza feminina delas, isso tende a ser mais forte, porque elas sempre buscam mais validação entre elas. Entre homens, realmente ali a gente busca mais a sensação de superioridade, certo? Uma coisa ali de olhar um no olho do outro, tentar se impor pelo outro, mostrar força. Enfim, tem muito isso na academia. Eu reparo nisso direto, sabe? O pessoal ali fica te olhando ali, encarando. Às vezes ali tu vai, acena com a cabeça, né? Enfim, e tá tudo certo. Eu observo essas questões ali. Não tô falando que eu sou perceptivo, mas eu tenho um pouco de, talvez ali, uma hipersensibilidade ali a gestos e expressões, enfim. Não tô falando que eu sou o Vitor metaforando aqui, mas enfim, né? Eu percebo essas nuances ali. A gente percebe ser humano é bom em notar padrões, né? Nesse sentido. Uma coisa ali que eu parei para pensar também, que é o que bloqueia mais o aprendizado, né? Ou é a incapacidade ou é o medo? Na minha opinião, incapacidade não, porque se a pessoa é incapaz, ela é capaz de fazer o quê? Se ajudar, estudar, realmente se dedicar ali para correr atrás ali e aprender tal coisa, tal estudo, o que ela quer para a vida dela. Agora, o medo é diferente. O medo é o medo da pessoa fazer errado, o medo dela pensar assim, nossa, será que se eu fizer isso, o pessoal vai me julgar? Enfim, o pessoal pensa muito em julgamento também, né? Ou pensa já lá na frente na falha, ah, mas se eu fizer isso, isso, pensa demais e não sai do lugar. Eu era uma pessoa assim, certo? Eu sou meio receoso ainda, mas enfim, hoje em dia eu já lido muito bem e já tô muito melhor quanto a isso, né? Eu digo que o pessoal tem muito medo de tentar mesmo, certo? De tentar fazer algo. Por exemplo, realmente porque eles pensam sempre no fracasso, nunca no sucesso. Tipo assim, tu pensa, pensa, pensa e nunca sai do lugar. Parece que é um ciclo vicioso realmente, né? Eu fico reparando muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa que repara muito nas outras pessoas. Não que isso seja uma forma de eu julgar a pessoa, mas é porque realmente é um instinto meu, é uma coisa que eu faço já meio que automático. Não é nem por mal, mas pelo que eu reparo, tipo
Tipo assim, muitas vezes quando eu vou conversar com uma pessoa, dependendo da pessoa, eu consigo identificar. Eu não tô falando que eu sou especialista, certo? Mas ali, da minha convivência, eu já tive, por exemplo, um pai narcisista, já separado da minha mãe e tudo mais. Só que, por conta disso, eu consigo identificar alguns traços em algumas pessoas. Por exemplo, tem alguns gatilhos que ela já te dá, ou às vezes até convite, que ela meio que oferece intuitivamente ali, como se fosse subconscientemente. Por exemplo, às vezes te emprestar alguma coisa, ou dividir alguma coisa, por exemplo, fumar ali, aí tu fuma junto com ela, ou ela te empresta alguma ferramenta, alguma coisa ou outra. Isso é um convite de submissão que tu tá dando para ela. Eu consigo identificar esse padrão, por exemplo, assim, tem pessoas que são diferentes, eu acho que de padrões, né? Mas em geral é isso, elas meio que te dão um convite, tu meio que aceita e na cabeça delas, elas podem te controlar tipo, enfim, elas podem dar palpite na tua vida ou algo do tipo. Só que não é bem assim que funciona, certo? Eu já conheci várias pessoas assim. Essas pessoas, eu sempre tento me afastar porque não faz sentido para mim na minha vida ter uma pessoa controladora, certo? Não faz sentido nenhum. Eu sou uma pessoa que gosta de liberdade e que as outras pessoas tenham liberdade para falar o que quiser e, né, etc. E é isso, gente. Não tenho medo de se expressar, não tenho medo de falar o que penso. Não liguem pro que os outros falarem de você, até porque quem sabe da sua própria vida é você mesmo, tá? Você tem as suas próprias guerras internas aí, seus próprios traumas internos, o que você pensa para sua própria vida, para daqui a 15, 20 anos, para o seu futuro, né, em geral. Então, é uma coisa que eu digo, porque muitas vezes o que as pessoas falam, muitas vezes são frustrações do que elas não conseguiram fazer e querem te impor algum limite ou alguma coisa que não quer que você faça aquilo, porque na cabeça delas, elas acham que não vai dar certo ou algo do tipo. Só que se você acha que vai dar certo aquilo, se você tem pelo menos uma intuição, cara, siga a tua intuição. Siga você mesmo. Até porque crítica é diferente da pessoa realmente querer te colocar pra baixo e querer falar mal de ti, ou porque ela acha que aquilo não vai dar certo pra ti, mas ela não tem que achar aquilo certo pra você. Você tem que achar aquilo certo para você, entendeu? Mas é isso. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. Me diz aí um tema para o próximo vídeo. Se inscreve no canal e dá like, beleza? Ou dislike também, você que sabe. Valeu, falou.